A história de Elisa. Numa das minhas folgas, fui visitar Elisa. Queria rever minha amiga e tinha muito interesse pela recuperação de Walter. O desequilíbrio psíquico causado pelo uso das drogas traumatiza de forma profunda o perispírito do usuário. Atualmente, esse vício atinge boa parte dos nossos jovens encarnados, trazendo-lhes a morte corporal e levando-os a voltar à espiritualidade com muitas mazelas. O caso de Walter era de meu particular interesse, pelo socorro de que participei e pelo muito que aprendi. Marquei encontro em meu horário livre de lazer, coincidindo com o dela, para podermos conversar calmamente, trocando ideias, pois gosto muito de diálogos edificantes. Elisa esperava-me na portaria do hospital, em que no momento trabalhava, e onde Walter estava internado. Alegramo-nos quando nos vimos. Patrícia! Exclamou Elisa feliz. Programava tê-la conosco. Quero agradecer-lhe. Foi muito atenciosa conosco. Sorri em resposta, e minha amiga, como boa cicerone, acompanhou-me para conhecer o hospital. Quase todas as colônias têm hospital próprio para viciados em álcool, tabagismo e tóxico. Em algumas outras colônias, esses doentes ficam em alas separadas, em hospitais tradicionais. Na colônia Perseverança, o hospital é separado, grande e com muitos trabalhadores dedicados, que ajudam na recuperação de desencarnados viciados. Muitos desencarnados estão agarrados à matéria que se sentem por muito tempo como encarnados. Daí a minha referência a desencarnados viciados. Lugar calmo com muitos jardins, salões para palestras e encontros. Suas principais terapias são o trabalho, a música e o teatro. Suas enfermarias são separadas por alas masculinas e femininas e pelo tipo de vício que o interno possui. Primeiramente vimos a parte central, onde se situam as salas de orientações, os alojamentos de seus trabalhadores, a biblioteca e os salões. Após, Elisa me levou para conhecer o atendimento aos desencarnados, que no corpo físico foram fumantes. Estes só tinham esse vício, não ficam internados, só vêm ao hospital para serem ajudados a se libertar da vontade de fumar. Só em casos raros é que um ex-fumante se interna, e isso se pedir, mas mesmo assim sempre por pouco tempo. O tabagismo intoxica bastante o perispírito, e nessa parte fazem tratamento para que o assistido se liberte da dependência. Sendo assim, ele recebe conhecimentos sobre o assunto, orientação e apoio, que o ajudarão a resolver o problema. Mas só o conseguirão se novamente reencarnados e tendo oportunidade não fumarem. Ressalvo o termo oportunidade, porque se estiver encarnado e por algum motivo não puder fumar, não quer dizer que tenha solucionado a questão. Isso acontece com todos os vícios, e só podemos dizer que os vencemos quando temos oportunidade de voltar a eles e os ignoramos. A ala dos alcoólatras é grande. O álcool danifica o cérebro e o aparelho digestivo, sendo muitos os doentes a se recuperar em vários estágios nessa parte do hospital. Os internos, quando melhoram, assistem a muitas aulas, fazem terapia de grupo e avaliam todos os acontecimentos passados por eles, decorrentes do vício, e apreciam as oportunidades de melhora oferecidas. A parte que nos interessava era que Elisa se dedicava com todo carinho à ala dos toxicômanos. Infelizmente, esse local do hospital e de todas as colônias tem sido ultimamente ampliadas. São muitos os imprudentes que desencarnam vítimas, direta ou indiretamente, das drogas. Os que estão ali socorridos têm aspecto bem melhor dos que os que vagam, ou os que estão no umbral. Nas colônias são separados pelo grau de perturbação em que se encontram, e o tratamento normalmente é longo, requerendo esforço do internado e muita dedicação e amor dos trabalhadores. Não pensem os leitores que nesses hospitais só se vêem tristezas. Nada disso.
Tristeza é sentimento negativo. Não ajuda e não serve para nada, pois só construímos e progredimos com trabalho alegre. Os trabalhadores dali tinham sempre no rosto o sorriso bondoso e agradável, a palavra amiga e o amor que irradiava e contaminava os internos. E assim, os temporariamente abrigados se sentiam seguros, incentivados, amados e com disposição para se recuperarem. O Hospital da Colônia Perseverança é muito bonito e acolhedor. Elisa me levou à ala onde Walter estava abrigado, e ele nos esperava no jardim interno que circunda a parte de sua morada provisória. Recebeu-nos sorrindo e estava com aparência sadia, com normal equilíbrio. Patrícia, disse sorrindo, queria tanto conhecê-la e agradecer. Obrigado. De nada, respondi. Como tem passado? Melhoro, graças a Deus e ao pessoal do hospital. Vou ficar bom logo. Walter estava com a aparência de adolescente, como aparentava naquela reunião do centro espírita. E continuaria assim porque queria essa aparência, a que tinha antes de se drogar. Isso lhe dava mais confiança. Outros, após o tratamento no hospital, podem retomar, se quiserem, a aparência de quando desencarnaram, só que com aspecto sadio. Sentamo-nos os três num banco e fizemos alguns comentários. Elisa falou alegremente. Estou gostando muito de trabalhar neste hospital. Aqui vim por Walter, mas agora não penso em deixá-lo. Quando Walter tiver alta, ficarei de vez, já que decidi e obtive autorização. Estudarei para aprender e melhor servir nesse campo de ajuda. E você, Patrícia, quais são seus planos para o futuro? Como você sabe, gosto muito de ensinar. Logo, Marcela, quem substituo, retornará a seus afazeres. Devo então voltar à colônia Casa do Saber, continuar os estudos e trabalhar transmitindo meus conhecimentos a outros desencarnados. A colônia Casa do Saber, que descrevi no terceiro livro, A Casa do Escritor, é onde moro atualmente ao escrever este livro. E tenho planos de ficar aqui por muito tempo, sendo que virei raramente à Terra para contato com os encarnados. Foi uma opção que fiz, atendendo o convite de superiores. É tarefa que faço com muita alegria, porque somos sempre os beneficiados pelas responsabilidades que nos oferecem. Devemos, pois, participar de todas elas com muito regozijo e amor. E dessa forma, tudo o que realizarmos ficará bem feito. Admirei o banco em que nos sentávamos, muito bonito e de contornos diferentes. Notando, Walter explicou. Esses bancos são feitos por internos em nossas oficinas. O trabalho de grande ajuda e uma das melhores terapias para nossos abrigados, disse Elisa olhando carinhosamente para Walter. Mas não só para eles, e sim para todos nós, encarnados e desencarnados. O trabalho é bênção. Corpos e mentes ociosos estão com as portas abertas aos vícios, enquanto que o trabalho nos mantém ocupados e nos abre outras portas opostas a eles. Aqui em nossas oficinas se faz muita coisa. No plano espiritual, tudo pode ou poderia ser plasmado, mas os que sabem dar formas às coisas são poucos, pois necessita-se de tempo e de muito aprendizado para a tarefa. O trabalho é uma bênção que ajuda intensamente a todos nós, e na espiritualidade representa importante benefício, existindo o trabalho, do mais simples ao mais difícil, para todos os que quiserem. Inúmeros desencarnados ainda estão muito apegados ao modo de vida na Terra, e assim quando trabalham, lhes é dado o bônus hora. Os que já superaram esse apego, entendem o porquê do trabalho, e não mais necessitam desse tipo de remuneração. Pessoas que já trabalham sem esse apego, quando chegam ao plano espiritual, participam da vida aqui, exercendo suas tarefas pelo amor ao trabalho, não exigindo nada em troca. No hospital, os internos que ali auxiliam recebem o bônus hora, mas são poucos os trabalhadores que servem no hospital e que os recebem. Há muito tempo que não os necessito, mas lembro-me de minha alegria quando obtive meu primeiro bônus hora.
Foi uma euforia trabalhar e ter uma compensação. Agora minha alegria é somente ser útil. Não almejo recompensas. Quietamo-nos por alguns segundos. Meus pensamentos vagaram pela trajetória vivida por pessoas como Walter. Suas existências, até serem socorridos, são uma verdadeira tragédia. Elisa quebrou o silêncio. Patrícia, você não pode imaginar o tanto que sonhei por todos estes anos de desencarnada com este momento. Está assim com Walter, em plena recuperação. Sou muito grata a Deus por esta oportunidade. Fechou os olhos por momentos e depois começou a falar com sua voz suave. Tudo começou em nossas encarnações anteriores, em que fomos unidos pelo afeto maternal. Fui mãe dele. Meu nome era Gertrudes. Nasci e cresci num bordel de uma cidade pequena, onde me tornei prostituta logo mocinha. Aos 20 anos tive um filho, José, que é o Walter de agora. Até os 6 anos minha avó, que morava perto, cuidou dele. Quando ela desencarnou, ele veio morar comigo. Mimei-o demais, dando-lhe tudo o que queria. E muitas vezes eu justificava minhas atitudes, falando que isso era bom para ele. Menino ainda, começou a tomar bebidas alcoólicas e achei linda sua atitude. O tempo passou rápido e ele tornou-se moço. Foi então que percebi que ele andava se embriagando demais e tentei fazê-lo parar, só que não consegui. Quando chamava sua atenção, me respondia grosseiramente: "Bebo por ser você quem é. Gostaria de ter uma mãe trabalhadeira e honesta." Isto me feria muito. E ele se embriagava cada vez mais, até que passou a ficar quase que somente bêbado. Desencarnamos quase que na mesma época. Fiquei doente e desencarnei após muito sofrimento. Ele ficou pelo bordel, onde todos o conheciam e lhe davam de comer, além de bebidas. Desencarnou ao cair de uma ponte alta e bater a cabeça nas pedras. Sofremos, vagamos juntos pelo umbral. Ele sempre me culpando dizia: "Se tivesse me batido na primeira vez que bebi e não achado graça, eu não teria me tornado um bêbado." Depois de muitos sofrimentos, fomos auxiliados e levados para um posto de socorro, onde ficamos por um período. Aconselhados a reencarnar, pedimos para renascer em famílias de costumes rigorosos que nos ajudassem a superar nossos vícios. Atenderam-nos e reencarnamos. E viemos somente como conhecidos, nem amizade tivemos. A família que me abrigou educou-me com costumes rígidos, o que eu achava certo, pois me sentia segura. Queria acertar, queria vencer o vício e consegui. Fui uma moça honesta e trabalhadeira, e por ser bonita fui assediada por muitos rapazes, mas não dei importância nenhum. Não desejava namorar, pois sentia que ia desencarnar logo, e não queria deixar ninguém mais sofrer por minha causa. E realmente tive câncer e desencarnei. Meus pais e meus irmãos sentiram bastante minha falta, mas não me atrapalharam e muito me ajudaram com suas preces. O resto você já sabe. Walter prestou muita atenção no que ouvia e, após uma pausa, disse: "Ao ouvir Elisa falar, as cenas vieram-me à memória. Recordo. Era pequeno e já gostava de bebidas alcoólicas, e como minha mãe não proibia, passei a tomar muito, prejudicando-me. Gostava do bordel, porque ali todos me tratavam bem. Depois me tornei tão dependente do álcool, que só ficava embriagado, e assim quando desencarnei sofri muito. Reencarnado nessa última vez como Walter, tive outra oportunidade, mas logo o gosto pela bebida aflorou forte em mim. Bebi escondido porque meus pais me proibiam, e como a bebida deixava cheiro, dificultava-me dissimular. Eles me vigiavam, regulavam meus horários, e percebendo minha tendência para a bebida, cheiravam minha boca sempre que voltava para casa. Então enturmei-me com colegas na escola, e experimentei a maconha, e depois de algum tempo a cocaína. Comecei a tirar notas baixas, sendo ainda aprovado naquele ano. Mas no ano seguinte, em que já me viciara pesado, as notas pioraram e meu comportamento estava péssimo.
Meus pais foram chamados pela diretora e souberam de tudo. Levei uma surra, tiraram-me da escola e passaram a me vigiar ainda mais. Desesperado com a falta da droga, fugi de casa e fui morar com viciados e traficantes num barraco. Meus familiares sofreram muito e meu pai, que era o mais rígido, mandou-me dizer que ele ainda me aceitava em casa se eu largasse as drogas. Se quisesse ficar entre os criminosos, que os esquecesse, porque eu estava morto para eles. Como queria a droga, fiquei naquela vida. Minha mãe vinha me visitar às escondidas e trazia roupas, alimentos e dinheiro, mas chorava sempre quando me via. Continuei me drogando cada vez mais. Ao recordar esses momentos dolorosos, Walter começou a gaguejar, falando com dificuldade as últimas frases. Começou a ter uma crise. Elisa e eu lhe demos um passe, que o acalmou, provocando-lhe sono, e nós o levamos para o leito na enfermaria. Elisa então terminou a narração do que aconteceu com Walter. Ele contraiu dívidas por causa das drogas, e como não conseguiu pagá-las, foi assassinado. Desencarnou e continuou desesperado, alucinado pelas drogas, quando procurou o túnel negro. Naquele local, eles ensinavam os desencarnados viciados a vampirizar encarnados, para satisfazerem o vício, e também o hipnotismo de Natan os fazia sentir como se estivesse usando drogas. Nós ajeitamos Walter no leito, e ele, sonolento, virou-se para mim e disse: Elisa não é culpada. Ninguém é responsável pelos nossos erros, a não ser nós mesmos. Se antes eu a acusava, foi na tentativa de culpar alguém, de colocar em outros a responsabilidade que era só minha. Nesta última encarnação, tive pais que se importaram comigo, honestos, exemplificaram o bem, e não tive a quem culpar, a não ser a sorte. Sendo que nossa sorte nós mesmos é que a fazemos. Não venci meu vício. Mas vencerá, exclamei. Walter dormiu. Como o tóxico prejudica a tantos imprudentes, disse Elisa. Walter fará o tratamento muito tempo ainda, e só estará bem quando lembrar-se de tudo o que lhe aconteceu e não sentir nada. Ele tem aula de evangelização, faz orações, tem terapia e acompanhamento psicológico. E também, Patrícia, como foi boa a regressão para Walter, a doutrinação que ele recebeu na reunião espírita. Elisa ajeitou o lençol do leito dele com carinho de mãe, e em seguida saímos silenciosas do quarto. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.